Bom, oi professor, oi colegas que vão assistir esse trabalho. Bom, esse é o nosso trabalho sobre movimentos separatistas. Nosso tema é sobre os curdos e espero que vocês gostem. E nosso grupo é constituído de eu, Isabela Monteiro, Maria Sofia, Gabriel Alves, Emanuel, Elias, Luana e Letícia. Bom, espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam também com o nosso trabalho. Os curdos surgiram entre 1910 e 1920 e durante esse período eles estavam presentes no Império Turco Otomano, pois eles não tinham território próprio para se desenvolver e nenhuma outra nação quis disponibilizar território a eles. Isso também durou logo após a Primeira Guerra Mundial, que durou entre 1914 e 1918, que está inserida dentro do período que eu citei anteriormente. Para eles existe um país chamado Kurdistão, que fica dentro do Oriente Médio, e para eles são desse país. Só como não é um país que é reconhecido pelo mundo, não é oficial, para nós são os territórios da Turquia, do Irã e do Iraque. Mas também eles vivem dentro de outros países como Rússia, Azerbaijão, Síria, até mesmo na Alemanha. Existem diversos relatos, acontecimentos marcados que houve combates entre eles e as autoridades dos países que eles estão inseridos, mas um que teve grande impacto no século passado ocorreu durante a década de 80, em que eles estavam se mantendo em um território rico em petróleo que ficava no Iraque. E naquela época, quem comandava o Iraque era o ditador Saddam Hussein. E para tirar essas pessoas de lá, ele utilizou armas químicas para matar 5.000 curdos. Isso gerou uma briga, uma problematização tão grande durante o mundo que se teve que criar uma zona de segurança para os curdos se manterem seguros, já que também eles não eram, o Saddam Hussein, no caso, ele não era muito bem visto pelo mundo, principalmente pelos Estados Unidos, que desde aquela época, desde muito antes, já se tinha uma espécie de controle mundial. Isso fez com que os curdos tivessem uma espécie de vantagem, mesmo que isso sacrificou muitas vidas. Bom, partindo agora para a área de atentados, atentados curdos, a gente pode mencionar um grupo bastante importante, bastante envolvido em toda essa série de atentados, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, conhecidos como PKK. E desde o início desse conflito entre rebeldes curdos e o Estado turco, em 1984, mais de 40.000 pessoas já morreram. E esse grupo é considerado terrorista pela Turquia, Estados Unidos e a União Europeia. E algum desses episódios, desses atentados que é válido também mencionar, foi em abril de 2016, que foi considerado um dos maiores atentados no Kurdistão daquela época, no caso dos meses daquela época, que matou mais de 300 membros das forças de segurança turcas. E no mesmo ano, em agosto, rebeldes curdos cometeram uma série de atentados em diferentes áreas do leste, que a PKK falaram, né, que a PKK gosta de aproveitar as crises para cometer os atentados. E ao menos 3 policiais morreram e 146 pessoas ficaram feridas. E 14 em estado grave em um atentado com carros-bomba contra o quartel-general. Porém, não era só os curdos ou os membros da PKK que atacavam. Também a Turquia contra-atacava em 2019, quando os Estados Unidos começou a retirar suas tropas do norte da Síria, a Turquia deu um início a um ataque contra os alvos curdos daquela região. E mais recente ainda, em 2022, quando toda a tensão estava entre o conflito da Rússia e da Ucrânia, a Turquia iniciou no dia 17 de abril uma ofensiva militar contra os curdos no sul do Kurdistão, mostrando também que houve atentados aos curdos. Bom, o povo curdo, ele deseja conquistar a sua independência, tanto territorial quanto política, né, do Irã, do Iraque, da Turquia, da Síria. E a luta por esse povo, né, ele vem sendo muito
combatido de uma maneira muito violenta, especialmente no Iraque e também na Turquia. No Iraque, os curdos eles estão localizados, né, em uma região que é muito rica em petróleo. E aí, tanto que na década de 80, o ditador ele usou armas químicas para matar 5.000 curdos. E depois desse fato, né, que aconteceu, o Iraque ele sofreu uma pressão muito grande internacional para instituir um projeto parcial, né, de autonomia parcial para os curdos. Então, aí foi criada uma zona de segurança, né, que fica localizada ali no norte do país, que é onde está localizada ali, né, se concentra os curdos, assim, essa etnia, né, tá bastante concentrada no norte do país. E aí, essa luta do povo parece, assim, estar muito longe de acabar de uma forma satisfatória, porque nenhum país ele quer abrir mão, né, da parte ali dos seus territórios para ser repassada para essa nação que, com certeza, é muito subordinada. Só entre 1975 e 1978, mais de 200.000 pessoas curdas tiveram que fugir de zonas de guerra no Iraque. E em 1988, a Operação Iraquiana Pilhagem de Guerra levou à destruição de mais de 2.000 aldeias curdas e 100.000 vítimas. Além de que os curdos estão na linha de frente de vários conflitos e disputas territoriais geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, eles vêm formando a principal linha de resistência que impede a expansão do grupo terrorista no Estado Islâmico, que pretende constituir um Estado regido pelas leis islâmicas. Eu vou falar um pouco sobre as reivindicações da população curda. A população curda, apesar dela não ter o seu próprio território, ela está envolvida numa série de questões que tem envolvido a política, a militar e a social na região. Elas tiveram um papel muito importante no combate ao Estado Islâmico na época. Elas conseguiram se estabelecer no norte sírio e aumentar também um pouco da posição contra Bashar. Durante a Guerra da Síria também no caso. Esse povo ele está distribuído em territórios da Armênia, Azerbaijão, se eu não me engano, Irã, Iraque, Síria e Turca. Nesse sentido, esse grupo étnico ele reivindica a criação de um país próprio, ou seja, ele não tem o seu próprio país, então ele reivindica isso. A organização social desse povo baseia-se na formação de clãs, sendo que em várias regiões o idioma utilizado para eles é o idioma curdo, no caso como se diz. Então, basicamente, é como se eles estivessem reivindicando ter um país, mas tem as suas formações através de clã, e sim tendo sua própria língua em vários lugares, em várias regiões com territórios, com países que eu citei, como exemplo o Irã e o Iraque, a Síria e também um pouco da Turquia. Agora eu vou falar um pouco para você sobre a autodeterminação dos povos. No dicionário, autodeterminação significa lutar por si mesmo, em que uma nação, um grupo ou uma instituição pode lutar pelos seus próprios projetos ou desejos. E em 1941, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos aprovaram a Carta do Atlântico, em que constava o princípio da autodeterminação, em que uma nação poderia sim lutar pelos seus próprios projetos e desejos. E um ano depois, as nações que estavam em forma de aliados com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha também concordaram em aceitar essa nova diretrizes sobre a autodeterminação dos povos. E após a Segunda Guerra Mundial, a autodeterminação se tornou um novo âmbito nas questões diplomáticas de votação.